Bem-vindos de volta, amigos do canal Cronotalk, a mais um respondendo as perguntas dos seguidores. Pois bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Leon. Ele fez essa pergunta no outro vídeo sobre respondendo perguntas dos seguidores. Ele diz o seguinte: Olá, Adriano. Minha dúvida é sobre a reserva de marcha do calibre 7S26, o Seiko 7S26. Ao longo dos anos tive 5 modelos que eram equipados pelo calibre 7S26 em suas variações A e B, sendo que mesmo após uso intenso, 8 a 10 horas por dia, todos tinham uma reserva de marcha de no máximo 24 horas, ou seja, bem abaixo do previsto pelo fabricante de 40 horas. À época, 2010, 2011, pesquisando em alguns fóruns gringos sobre essa situação, percebi uma série de explicações discrepantes para o caso, tais como que a deficiência seria uma característica do calibre, não é, que para atingir as 40 horas seria necessária uma regulagem, também não é isso, e que o tempo de reserva funciona aquém do fabricante mesmo, pois 40 horas seria excepcional, dentre tantas outras. Baseado na sua experiência como profissional e usuário, a baixa reserva de marcha é realmente uma característica desse calibre ou possivelmente é atribuída a algum defeito? Abraços. Leon, eu posso te falar isso porque eu tive nem sei quantos Seiko com calibre 7S26 eu já tive, inclusive estou com um agora no pulso, um Seiko militar, um SNX alguma coisa, a referência dele, não me lembro agora. Esse daqui na verdade é um dos Seiko 5, ou melhor, um dos Seiko com 7S26 mais antigos que eu tenho, e ele funciona perfeitamente, ele atinge tranquilamente as 40 horas de reserva de marcha, porém é verdade, sim, esse é um problema que não é raro de acontecer e eu já tive em alguns dos meus. Eu não sei te falar exatamente que versão era, eu não me lembro se era A ou B ou C. Eu tenho quase certeza que nos versões C isso nunca aconteceu, mas na verdade o fato de ser versão A ou B ou C não influencia nisso em si, mas é só um indicativo de que o relógio é um pouco mais novo do que as versões anteriores. Mas provavelmente esses que eu tive problema eram versão A. E eu tive esse problema em talvez. Ao longo do tempo eu devo ter tido, acho que talvez mais de 10 ou 12 Seiko com esse mesmo calibre, todos 0 km. Numa época que, aliás, não se espantem que, nossa, eu tive tudo isso. Não, tô falando de uma época em que comprava-se esse tipo de relógio por US$ 80. Tipo, isso daqui, esse é um exemplo de um relógio que custou 75, US$ 80, e numa época em que o dólar custava 2,20 no máximo, ou seja, eu não paguei nem R$ 200 nesse tipo de relógio aqui, comprando lá fora, né? E eu tive problema eu acho que pelo menos 3 deles, pelo menos 2 ou 3, 2 eu me lembro claramente. Um deles era um Monster, e o outro era um Samurai de titânio, com um agravante aí. Esse Samurai de titânio era totalmente japonês, ele não existia para o restante do mercado asiático ou mundial. Ele era made in Japan, e ele inclusive acho que era um 7S36, a diferença nesse caso não faz nenhuma, e ele tinha exatamente esse problema. Em ambos o que eu descobri é que eles vinham simplesmente com óleo e graxa demais de fábrica, o que fazia com que a roda de carga começasse a prender e amarrar. E eu até vou mostrar aí no vídeo o que é essa roda de carga que eu estou me referindo. Ela vinha, nesse ponto que eu estou mostrando aí, ela vinha com muita graxa ou um óleo muito grosso, que isso acabava gerando um monte de resíduo e começava a prender a roda. E aí ela prejudicava o carregamento. O que eu fiz em ambos? Simplesmente desmontei essa parte, lavei e relubrifiquei com uma graxa que eu considero adequada. Não me lembro na época, porque faz muitos anos, mas não me lembro se eu lubrifiquei isso com
Moebius HP 1300 ou Moebius D5, que é um óleo espesso, ou se foi com graxa, tá? Com talvez Molicote DX ou Moebius, aquela graxinha azul, não me lembro agora a referência dela, mas algo assim, com uma quantidade bem pequena para trabalhar o mais limpo possível e o mais livre possível, porque precisa de uma lubrificação relativamente espessa ali, porque é um ponto de alta pressão, de alta fricção, né? Mas não pode ter uma quantidade excessiva que grude tudo, e foi exatamente o que aconteceu. Pelo menos eu me lembro muito bem desse Monster e desse Samurai. Isso é relativamente grave. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual, por mais que eu adore a Seiko e tenha tido tantos relógios com essas máquinas, hoje não tenho tantos, tenho menos, mas ainda devo ter uns 5, talvez com 7S26, que eles não, nesses que eu tenho não deu problema. Eu ainda tenho o Monster que deu esse problema e que eu resolvi com a lubrificação. Esse daqui nunca deu problema. Os meus SKX também não, eles funcionam tranquilamente, eles chegam nas 40 horas. Mas o problema que eu descobri é esse excesso de lubrificação de fábrica. Eu não sei o que acontece, ou se de repente esses mecanismos ficam muito tempo em estoque para depois serem montados num relógio, distribuídos, e parecia uma lubrificação bastante seca. E era isso, eu prendia e não deixava ele carregar. Então, não é uma característica, é um defeito, tá? Só não é um defeito, não é uma peça defeituosa, mas sim uma falha de lubrificação. Não tem regulagem que você faça que melhore isso, isso não depende de regulagem, depende de limpar e relubrificar corretamente. E que o tempo de reserva de marcha é aquém. Não é. Todo fabricante coloca no manual técnico a reserva de marcha nominal, o que significa que ele pode dar uma hora a menos, uma hora a mais às vezes, e alguns fabricantes inclusive deixam claro que é mínimo. Eu não lembro como que é o manual da Seiko, se ele diz mínimo 40 horas, ou se ele diz 40 horas nominais. Mas uma das duas coisas, ou seja, mesmo se ele disser nominais e não mínimo 40 horas, pelo menos 39 deveria dar. Tá? É normal que você chegue em umas 39, mas 24 é muito pouco, e quase é certo que o problema que você tem no seu é esse mesmo problema que eu já vi várias vezes nos meus, e já vi de outras pessoas também. Aliás, salvo engano, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, muitos mesmo, um cara que escrevia artigos bem legais na internet, e ele inclusive fez um curso de relojoaria nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo falando sobre o Seiko 7S26 e, se não me engano, ele apontou exatamente esse problema no artigo dele, com fotos e tudo mais, mostrando uma característica que eu encontrei principalmente no meu Monster, que era uma sujeira preta que grudava tudo. E que ao longo do tempo pode acabar trazendo desgaste, né? Porque aquilo vira uma pasta abrasiva. A próxima pergunta é do Arlanto Silva. Ele fez essa pergunta nesse vídeo aqui, onde eu faço uma breve comparação entre relógios analógicos e digitais. E ele diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta pelo seu conhecimento, acho que vai conseguir me esclarecer. Qual a durabilidade de um relógio digital em função do cristal? Pergunto isso porque para me decidir se compro mecânico ou digital. Obrigado. Olha, a sua pergunta aqui, você disse sobre a durabilidade do cristal de um relógio digital. Eu não sei se você está se referindo ao display de cristal líquido ou ao cristal de quartzo, que é o órgão regulador de todo relógio a quartzo, seja digital ou analógico. De qualquer maneira, eu vou responder a sua pergunta abrangendo por completo, dentro do possível. Então, se caso a sua pergunta seja com relação à durabilidade do cristal líquido, do display de cristal líquido, eu diria que hoje eles são bastante duráveis. Eu tenho um relógio meu com cerca de 30 anos de idade, que o display está funcionando perfeitamente. O display não perdeu a intensidade, não perdeu o contraste.
Isso é um relógio barato. Estou falando de um Casio e de um Citizen também. Não, o Citizen não é tão simples. Aliás, é um vídeo que eu comento. Eu mostro, na verdade, esse relógio num vídeo onde eu faço uma breve apresentação sobre mim. Vai aparecer o card aqui em cima também. E ele tem 30 anos, esse Citizen, e o display está perfeito. Porém, eu já vi relógios mais antigos que isso. Meu pai teve um Seiko e um Orient com um display de cristal líquido da década de 80, e esses, quando eu fui tentar resgatar esses relógios lá no final da década de 90, eles já não funcionavam mais o display. A parte analógica ainda funcionava, mas o display já estava bem fraquinho, sem contraste, manchado. Então acho que o display mais antigo era um pouco menos durável, porque eu estimo aí que eles não chegaram a durar 20 anos. Mas eu acredito que um relógio digital hoje, olha, a não ser que ele apresente um defeito, você pode esperar tranquilamente aí 20 a 30 anos de durabilidade do display e provavelmente até mais, tá? Agora, se a sua pergunta é com relação ao cristal de quartzo, o cristal de quartzo, que é o órgão regulador do relógio a quartzo, seja digital ou analógico, ele também envelhece. E o máximo que pode acontecer é você ter uma pequena alteração na precisão dele, mas isso é cada vez mais incomum hoje. Antigamente os relógios, eles até tinham um trimmer para você poder ajustar um pouquinho a marcha deles, porque contava-se que o cristal de quartzo poderia envelhecer e perder alguma das características elásticas. Para ser da maneira mais simples possível, ele perde um pouco a elasticidade, porque o que ele faz é vibrar. Quando passa a corrente elétrica nele, ele perde um pouco essa elasticidade, a frequência de vibração dele pode mudar, e por isso ele tinha um trimmer para você poder regular isso ao longo dos anos. Hoje isso acontece menos, porque ele também é melhor lacrado, melhor encapsulado, e mesmo assim é difícil o cristal pifar. Difícil. Ele pode pifar, mas não contaria com isso como uma decisão de compra, como um deal breaker, né? Então também não me preocuparia, porque eu conheço relógios com 30, 40 anos a quartzo funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de comprometimento. O que eu acho que você deveria se preocupar aí é que a tecnologia quartzo é uma tecnologia eletrônica que anda muito rápido. Por essa razão, por exemplo, é comum que não se consiga mais fazer conserto em relógios a quartzo da década de 70 e 80, porque os componentes não existem mais. É diferente de um componente mecânico que você consegue reproduzir. Se você tiver defeito num circuito eletrônico, é muito difícil você reproduzir ou reparar ele pontualmente. Por isso que se você está preocupado com longevidade, definitivamente você tem que optar por um relógio mecânico, tá? Quando eu digo longevidade, é mais de 50 anos. Se você espera que esse relógio fique aí na sua família, para os filhos, netos, etc., tem que ser um relógio mecânico, porque da mesma maneira como a gente tem relógios da década de 70 e 80 que não tem mais como você reparar, por serem quartz e não existirem mais componentes de reposição, isso pode acontecer igualmente com os relógios hoje. A indústria hoje pensa mais nisso, ela faz mecanismos que substituem, que oferecem retrocompatibilidade com os antigos. Então, você pegar um mecanismo mais antigo que pifa, morre, você pode substituir por um novo plug and play, você arranca o outro e coloca um novo, tudo se encaixa perfeitamente e as funções se mantêm. A indústria tem pensado mais nisso, mas mesmo assim eu não arriscaria. Não dá para te dizer se o relógio digital ou quartz analógico que você comprar hoje, se você vai conseguir dar manutenção sem problema nenhum daqui a 30 anos, tá? Então leve isso em consideração e eu recomendaria nesse sentido optar por um mecânico, beleza? E a última pergunta nesse vídeo aqui, uma pergunta muito legal do Lucas Neres. Ele diz, boa, nesse vídeo é válido perguntas? Claro, ele fez essa pergunta nesse vídeo também, onde eu falo um pouquinho sobre meu interesse por relógios. E ele diz o seguinte, surgiu uma dúvida referente em relação
a relação entre os representantes e as marcas, pois trabalho na área de manutenção mecânica de equipamentos industriais, grande porte, etc. E temos acesso a manuais de serviços com procedimentos de manutenção, tolerâncias de ajuste, desenhos técnicos, vista explodida dos mecanismos. Gostaria de saber se os representantes têm acesso a isso ou se apenas manuais de peças e informações menos aprofundadas. Gostaria de saber também quais são os ajustes que são recomendados, balanceamento, alinhamento, sincronizar engrenagens. Obrigado e continue com os vídeos, principalmente os mais técnicos, são muito didáticos. Obrigado, Lucas, e sua pergunta é muito interessante porque o que você relatou aqui, sim, é muito parecido com o que acontece na assistência técnica. Uma assistência técnica autorizada, ela tem acesso a manuais de serviço. Esses manuais de serviço, o manual técnico, como a gente chama, ele traz a lista de peças, ele traz as vistas explodidas, ele traz os pontos de lubrificação e traz também os ajustes que são necessários. Além disso, boa parte desses ajustes também são informadas por meio de treinamentos. Então é por isso que os relojoeiros muito frequentemente têm que ir para a Suíça ou em alguns casos para os Estados Unidos, quando eles têm centros lá de reparação com espaço para dar treinamento, para receber o treinamento de pequenos ajustes que nem sempre o manual traz com riqueza de detalhes. Então existem alguns pontos que o relojoeiro precisa se atentar mais, ou até características de produção que vai se descobrindo ao longo do tempo com a experiência dos relojoeiros do mundo afora, e que nem sempre elas estão claramente especificadas no manual. Mas sim, a única coisa que eu te diria assim que uma assistência técnica não tem acesso algumas características de projeto muito científicas, ou que são irrelevantes do ponto de vista da manutenção, como por exemplo, por que é utilizado o material X ou Y, por que é utilizado um perfil de engrenagem X ou Y. Essa realmente é um nível assim, realmente dos mestres relojoeiros e da engenharia da empresa, que eles não compartilham, até porque não há necessidade, isso não faz diferença na manutenção, porque a manutenção não chega a esse nível de necessidade para precisar ajustar algo desse tipo. Mas de resto, eu te diria que as informações são bem amplas. Então tem tudo isso, tem a vista explodida, eu até vou colocar rapidamente aí um exemplo aí. Você vai ver, por exemplo, o manual da ETA. Ele traz os pontos de lubrificação, muito frequentemente as quantidades de lubrificação, qual é o lubrificante a ser usado, a referência da peça, os pequenos ajustes que são possíveis fazer. E complementando a pergunta, quais os ajustes que são comentados? Normalmente balanceamento não, alinhamento, às vezes algum tipo de alinhamento sim, algumas engrenagens precisam de sincronização, principalmente de calendário, ou fases da lua, por exemplo. As engrenagens normais que fazem parte do funcionamento normal do relógio não precisam de sincronização. Elas às vezes precisam de ajuste de altura, então elas têm que ter uma folga, tá? No plano horizontal, elas têm que ter uma folguinha aqui, mas essa folga não pode ser nem muito pequena para você não correr o risco de prender, nem muito ampla a ponto de você ter um jogo que perca a energia ou encavale uma engrenagem na outra. Então isso tem que ser feito, essa é uma checagem até normal que os relojoeiros fazem, checar o jogo de alturas, como a gente chama das engrenagens. Balanceamento e alinhamento nas engrenagens não. Se alguma engrenagem apresentar um problema de balanceamento ou alinhamento, você tem que simplesmente jogar ela fora, tem que trocar, tá? Não tem como fazer isso, não é recomendável, não existe nenhum procedimento ortodoxo para se fazer isso no nível de manutenção, mas no balanço sim, o balanço sim, tem que fazer um balanceamento nele, justamente porque ele é responsável pela precisão, e fazer um balanceamento é um processo bem
complexo de se fazer, um relojoeiro precisa ter bastante experiência para fazer isso. E a sincronização de engrenagens, como eu te falei, em casos de calendário, fases da lua, às vezes precisa ter uma posição correta de se montar para que o calendário salte na hora correta, ou os números do calendário, no caso de calendários Big Date, que tem 2 discos, né, eles têm que ser montados de uma maneira para que eles não percam o sincronismo. Né? Mas é isso, eu acredito que é muito semelhante a um geral da indústria mecânica. Até a produção desses manuais, ela segue alguns, eu acredito que ela siga algumas normas, talvez principalmente europeias, de organização das informações que devem ser mais ou menos semelhantes nos outros, no restante da indústria mecânica. Beleza? É isso, mas muito legal sua pergunta, é muito interessante. Nunca ninguém tinha feito nenhuma pergunta nesse sentido. Beleza? E é isso, continue acompanhando, mandando suas perguntas e até o próximo.